Então hoje, essa mensagem ela vem como um alerta, uma orientação de alerta do pior que está por vir. Então, como eu disse no vídeo anterior, que eu estava falando sobre uma parte do vídeo, eu falei sobre política também, comparando o Lula e o Bolsonaro, dois governos corruptos. Inclusive, para você que segue o homem, que segue a política como até uma religião e vive em função de crer no homem e colocar a sua confiança e a sua esperança nele, assista esse vídeo. Que lixo a situação que a gente chegou. Depois de tanto esforço, tanto sacrifício, para andar numa porcaria de um jet ski e ter um monte de mansão, cara. Ele teve que se entregar pro Centrão porque a família dele se lambuzou, cara. A hora que pegaram ele, pegaram o Flavião, pegaram. Estamos aqui, tem foto, tem tudo. Agora você escolhe, cara. É passar pano pra mentira. Passar pano pra ladrão. Olá, pessoal. Estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, fazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido na Bíblia. Hoje, pessoal, eu vou compartilhar com vocês a mensagem que eu li no Novo Testamento da Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 13. E essa mensagem está dizendo assim: e tendo vós ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. É essa a palavra de hoje. Depois tem outra palavra também, nesse mesmo livro de Efésios, também, só que essa é no capítulo 2, a partir do versículo 1. E aqui, pessoal, essa palavra, ela está dizendo assim, que depois que uma pessoa recebeu o Evangelho, que ela tem conhecido a palavra da verdade, e tendo nela crido, esta pessoa será marcada, separada por Deus para receber a salvação. E é isso que essa palavra aqui, ela está dizendo. E esse evangelho, ele está sendo anunciado. Como, por exemplo, nesse momento, agora, através desse vídeo, através dessa mensagem, o evangelho contido no Novo Testamento da Bíblia, o testamento que o próprio Deus deixou, Jesus Cristo deixou esse testamento, para que todos aqueles que crescem nas palavras dele recebesse a marca da promessa. Essas pessoas iriam ser separadas, marcadas, seladas pelo Espírito de Deus. E essa é a promessa para todos aqueles que creem na mensagem anunciada por Jesus. E é exatamente por isso que esse canal tem o objetivo de estar anunciando a verdade, para que as pessoas venham chegar ao conhecimento dela.
E uma vez chegando a esse conhecimento, elas venham pensar, elas venham analisar. Aí de repente, vocês podem perguntar para mim assim: mas nós iremos analisar o que, na verdade? A análise é feita através do mundo o qual nós estamos vivendo, se baseando no mundo o qual é o mundo de Deus, o pensamento dele, a vontade dele. Porque nós estamos vivendo num tempo, em um período, aonde todas as coisas estão se encaixando para o final. O mundo está se acabando e as pessoas não estão percebendo. E realmente isso é um cumprimento da palavra. Só irá perceber o que está acontecendo no mundo as pessoas que chegarem ao conhecimento da verdade. E essa verdade, ela é somente através do pensamento de Deus contido no Novo Testamento da Bíblia. E é isso. De repente, o evangelho desse canal, ele é passado para as pessoas de uma forma simples, de uma forma com que elas venham entender da maneira mais fácil que existe, de uma maneira simples. Mas o objetivo principal do mundo, daquele que comanda esse mundo, que são as forças espirituais do mal, como eu venho anunciado, inclusive nos vídeos anteriores, o objetivo principal dessas forças espirituais do mal é fazer com que as pessoas não venham chegar ao pleno conhecimento dessa verdade e venham estar andando conforme o curso deste mundo, conduzido pelas forças espirituais do mal, que são os demônios. E aqui nessa mensagem, Deus está dizendo que uma vez a pessoa recebendo esse evangelho da salvação, ela é separada, ela crendo nele, ela crendo nisso, o qual eu li para vocês aqui, ela está sendo separada por Deus, guardada, protegida. E qual seria o objetivo de Deus em marcar as pessoas, em separar as pessoas que chegam ao conhecimento da verdade contida na Bíblia e principalmente no Novo Testamento? Qual seria o propósito dele? Aqui, continuando nesse mesmo capítulo de Efésios, só que no capítulo 2, no versículo 1, Deus, ele está anunciando o propósito. Qual é o propósito? Com que as pessoas venham chegar ao conhecimento da verdade. Qual é o propósito com que as pessoas venham estar recebendo a marca dele? O propósito, como nós podemos ver aqui em Efésios no capítulo 2, está dizendo assim: e Deus em Jesus Cristo nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo
o desejo e a vontade do príncipe da potestade do ar, segundo o curso deste mundo, conduzido pela potestade do ar, pelas forças espirituais do mal, que é o espírito que agora opera nesse mundo, nos filhos da desobediência. Isso quer dizer o quê? Os filhos da desobediência são aquelas pessoas que não querem ter um compromisso com a verdade, com a palavra da verdade. Quando uma pessoa recebe Jesus como seu Senhor e como o seu Salvador e chega ao conhecimento da verdade contida no Novo Testamento da Bíblia, ela irá ali conhecer o pensamento de Deus, a forma o qual Deus preparou para que ela venha a andar nesse mundo turbulento, conduzido por essas forças espirituais do mal, de acordo com a verdade, de acordo com o pensamento de Deus. E essas pessoas que se colocam nessa posição de renunciarem, muitas das vezes, às suas próprias vontades, para fazer a vontade e o pensamento de Deus, elas são as pessoas que receberam a marca da promessa. São as pessoas que receberam o Espírito de Deus para que venham estar sendo guiadas por Ele. Andando num mundo tenebroso, turbulento como esse, mas não sendo influenciada por Ele, nem por essas forças espirituais do mal, que operam, como nós lemos aqui, nos filhos da desobediência. Pessoal, quando uma pessoa recebe essa marca da promessa, ela passa a ter o discernimento espiritual. Os dons desse Espírito vai conduzir essa pessoa no caminho certo. Ela vai adquirindo experiência, ela não mais é enganada por esse mundo, pelas forças espirituais do mal, nem por ninguém, muito menos por esses demônios que vêm influenciando a humanidade ao longo do tempo. Porque quem irá estar acompanhando ela é um dos dons do fruto do Espírito Santo, o discernimento dos Espíritos. E aí a pessoa sabe, qualquer palavra que ela ouve, tudo aquilo que ela estiver vivendo nesse mundo, participando dele, a visão que ela irá ter é a visão de Deus. Ela estará enxergando aquilo que as pessoas que estão andando segundo o curso desse mundo não conseguirão enxergar, não conseguem enxergar. Por isso que aqui, nessa palavra, essas pessoas que não são as pessoas que têm a marca de Deus da promessa ainda, elas são consideradas por Ele como os filhos da desobediência, como nós lemos aqui. E nos vídeos anteriores eu tenho falado muito a respeito disso também, sempre trazendo uma mensagem da Bíblia, uma mensagem do Evangelho, trazendo a realidade qual é, na sua totalidade, em verdade absoluta, contida na Bíblia, o puro Evangelho. E hoje, através dessa palavra em Efésios, no capítulo 1, 13 e no capítulo 2, versículo 1, está falando isso. Que outra hora, muitas pessoas também, assim como eu, andavam segundo o curso desse mundo, levando a vida conforme o mundo vem trazendo as influências dessas forças espirituais do mal. E a pessoa é conduzida. Só que chega no momento o qual a pessoa tem um encontro verdadeiro e ela assume uma fé verdadeira em Jesus Cristo,
recebendo Ele como o seu Senhor e o seu Salvador, crendo no Evangelho da salvação, Deus, sabendo que essa pessoa chegou a esse conhecimento, com o coração numa totalidade voltado a Ele, o que acontece? Ela recebe o selo da promessa. Por quê? Porque ela creu realmente que Jesus Cristo é o Senhor e será o Senhor da vida dela também. E aqui diz que em outro tempo as pessoas que são esses filhos da desobediência, como também eu um dia fui, está dizendo aqui que um espírito do mal, uma força espiritual do mal, que seria um demônio para quem não sabe, opera na vida dessas pessoas, como opera no mundo, como opera nos governos, como nós estamos vendo aí o cenário que o mundo vive nessa guerra, aonde tudo está caminhando para a Terceira Guerra Mundial, o cenário que nós estamos vendo, um cenário de destruição. Para quem assistiu, viu o que passou na televisão, na imprensa, dando uma oportunidade para o presidente da Ucrânia se manifestar na ONU. E ele falou ali, tudo aquilo que o mundo olha numa visão convincente, mas na verdade o que tem por trás ali é tenebroso, é cruel, é destruição. É a Terceira Guerra Mundial sendo anunciada. E ali é questão de pouco tempo para a Rússia lançar o seu armamento, as suas armas nucleares naquele local. E aí será aberto a Terceira Guerra Mundial. Está aí. Porque o mundo está voltado por uma linha de pensamento que não tem nada a ver com a linha de pensamento de Deus. Por isso que está dizendo que esse mundo aqui, ele é controlado por essas forças espirituais do mal. E o objetivo é esse. O objetivo desses demônios é causar destruição, a desgraça em massa, que é o que eles vêm tentando anunciar através do governo, o qual nós estamos presenciando as coisas acontecerem. E as pessoas vão formando as suas opiniões. Eu estive há um mês atrás, fiz uma viagem ali até Okinawa, numa ilha que tem próximo do Japão aqui, que pertence ao Japão inclusive. E ali, depois eu vou pôr um vídeo falando sobre isso também, logo em seguida. E ali está mostrando, e esse vídeo eu vou colocar agora. Assiste aí. O que será que um navio da Ucrânia está fazendo aqui em Okinawa, perto da base? O que será, né, que deve estar fazendo aqui um navio da Ucrânia, que é dos Estados Unidos? Cadê a bandeira dos Estados Unidos? Está aqui, ó. Quem será, né, que esse norte-americano acha que pode se envolver em tudo? Por que será, né? Que o navio da Ucrânia está aqui. Aberto, esperando receber alguma coisa. Assistiram? Vocês viram aí? Ali mostra o navio parado. O navio ali parado esperando o armamento. Os Estados Unidos por trás, influenciando a Ucrânia, enviando esses armamentos aí. Um naviozão enorme esperando. Por isso que essa guerra está sendo travada de forma com que a Ucrânia está sendo armada com um objetivo de defesa, mas puro sofisma. Esse argumento está convencendo a muitas pessoas, a muitos países, a muitos governos. Só que o objetivo dessa sofisma é realmente trazer a Terceira Guerra Mundial. E os Estados Unidos estão por trás nesse cenário, influenciando através da OTAN, onde eles estão encabeçando,
essa guerra acontecer. Então, o mundo se prepara, porque o que está por vir é cruel, é tenebroso, é sinistro, e somente irá conseguir passar por esse momento cruel que está vindo aquelas pessoas que foram, o que eu li para vocês aqui, seladas com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo da promessa. 1000 cairão ao lado dessas pessoas seladas e 10.000 à direita delas, porém, elas não serão atingidas. E você que está assistindo esse vídeo pode também fazer parte disso. A partir do momento que você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador e assume diante dele um compromisso com a verdade que há na palavra, nas palavras contidas no Novo Testamento da Bíblia, com você vai ser diferente. A proteção de Deus estará sobre a sua vida. Porque, pessoal, esse selo é somente para aqueles que têm um compromisso com a verdade, como eu li para vocês aqui. São para as pessoas que outra hora andavam e estavam mortos nas suas ofensas, nos seus pecados, no tempo anterior, antes de chegar ao conhecimento do Evangelho. E andava segundo o curso desse mundo, segundo a vontade do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E é esses daí, essas pessoas que aqui Deus está mostrando que são os filhos da desobediência, vão se dar mal. Vão se dar muito mal mesmo. E não precisa muito para isso. Aqui vai ser uma destruição em massa. Mas e o que acontece nesse mundo que pega também os filhos da desobediência? Pegam os filhos da desobediência de repente. É o que nós vemos aí, tragédias acima de tragédias acontecer. Se for analisar todas essas pessoas que estão recebendo essas tragédias, e muitos morrem, de repente, conforme as tragédias que sobrevêm em suas vidas, morrem sem chegar ao conhecimento da verdade, porque nunca tiveram a oportunidade. Muitas das vezes não, em maioria das vezes não, mas foram pessoas que até ouviram falar do Evangelho da Salvação, mas não se firmaram nele, não tiveram um compromisso com a verdade. E esses, mesmo uma vez tendo conhecido esse Evangelho, mesmo crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mesmo fazendo parte de uma religião, mesmo levando o nome de cristão, se eles não tiverem um compromisso com a verdade contida no Novo Testamento da Bíblia, como eu venho anunciado, um compromisso com Deus, não receberão a proteção, porque são pessoas que não estão marcadas com a promessa, porque são filhos da desobediência. E todo aquele que anda segundo o curso desse mundo se constitui inimigo de Deus. A palavra diz isso, não é um pensamento formado por mim, mas está escrito por Deus e deixou para nós esse testamento para que nós venhamos ter uma orientação, uma direção certa. E esse é o propósito. O propósito de Deus é esse, fazer com que as pessoas venham receber a marca da promessa, o selo, para que no dia mau ela não venha a ser pega de surpresa por esse espírito da morte, esse espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E esse espírito tem pego muitas pessoas de surpresa e tem conduzido essas pessoas à morte. E a consequência de não ter a marca da promessa é o caminho da perdição. E essas pessoas estão sendo conduzidas ao inferno.
porque não tiveram o compromisso com a verdade e amaram mais o mundo e as suas vidas do que o caminho da verdade, do que a renúncia. Então hoje, essa mensagem ela vem como um alerta, uma orientação de alerta do pior que está por vir. Então, como eu disse no vídeo anterior, que eu estava falando sobre uma parte do vídeo, eu falei sobre política também, comparando o Lula e o Bolsonaro, dois governos corruptos. Inclusive, para você que segue o homem, que segue a política como até uma religião e vive em função de crer no homem e colocar a sua confiança e a sua esperança nele, assista esse vídeo. Que lixo a situação que a gente chegou. Depois de tanto esforço, tanto sacrifício, para andar numa porcaria de um jet ski e ter um monte de mansão, cara. Ele teve que se entregar pro Centrão porque a família dele se lambuzou, cara. A hora que pegaram ele, pegaram o Flavião, pegaram. Estamos aqui, tem foto, tem tudo. Agora você escolhe, cara. É passar pano pra mentira. Passar pano pra ladrão, porra. Ladrão. Tá com dificuldade de falar, meu? Porque o bolsonarismo se corrompeu. Eu duvido que ele tenha coragem de falar que ele não entregou o ministério pro Centrão, que nem ele tá falando por aí agora. O que o Bolsonaro quer? Ele quer a estrutura do PL, quer o dinheiro do PL. Agora o PP mandou mais dinheiro para ele também. O bolsonarismo é uma farsa, uma pirâmide e vai ser desmontado. Que tem de malandro que usa a religião para enganar, para se dar bem. Ah, mas você quer que o PT... Bicho, eu não quero nada. Quem criou essa situação horrorosa foi o Bolsonaro. Eu quero que o bolsonarismo acabe. O bolsonarismo virou uma lepra. Mas uma pergunta direta aqui. Bolsonaro rouba ou deixa roubar? Rabo de porco, orelha de porco, pé de porco, focinho de porco, bicho. Se não é porco, é feijoada. Respondido? Assistiram aí o vídeo? Então, a realidade é essa. Por isso que a palavra, ela diz que maldito é o homem que confia no homem, que coloca a sua força, coloca a sua confiança na força do braço, na força do homem. Não espere nada desse mundo, pessoal. Não espere que isso vai ficar bom. Não, até porque a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o Apocalipse diz que chegará um tempo que haverá uma falsa paz, mas sobrevirá a destruição. Então não se iluda com esse mundo, porque o que está preparado para a humanidade é cruel, é terrível, é tenebroso, e somente aqueles que estiverem a marca de Deus, a marca da promessa, conseguirão escapar do pior que ainda está por vir. E aqui nessa palavra, ela está dizendo assim: o qual andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, considerados como filhos da ira, como os outros também. Aqui é testemunho de pessoas que chegaram ao conhecimento dessa verdade, como, por exemplo, aquele que escreveu essa carta para Éfesos. Paulo, o apóstolo de Jesus, aquele que Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, por que tu me persegues? E ali levantou ele para ter hoje condições de você receber essa mensagem qual está sendo anunciada a você. E ele também, até o próprio Paulo, o apóstolo de Jesus, antes ele andava segundo o que ele escreveu aqui, conduzido por essas forças espirituais do mal, andando pela vontade da carne e dos seus próprios pensamentos. E ele era também por natureza filho da ira, como também outras pessoas são.
Até que então ele chegou ao conhecimento da verdade, teve um encontro com o Salvador, teve um encontro com Jesus e mudou totalmente a forma de pensar. E aí, conhecendo essa verdade, ele foi recebendo junto com ela a marca da promessa, que veio o fruto do Espírito de Deus na vida da pessoa. E um desses é o discernimento de espírito, o que está faltando para as pessoas hoje em dia. Por isso que andam e sempre acabam quebrando a cara. Quando se dá por si, está novamente no caminho errado. Porque não receberam o Evangelho de uma forma com que venha a ser praticado. Foram apenas ouvintes da palavra. E as igrejas, as religiões estão cheias de pessoas assim, até mesmo o cristianismo. Um monte de pessoas, sem generalizar quem, mas essa condição chega às pessoas, a bispo, a pastores, a padres, principalmente todos aqueles que estão envolvidos com o cristianismo. Todos aqueles que chegaram ao conhecimento dessa verdade, mas se tornaram somente ouvintes e não praticantes. E aí assistam também um vídeo anterior que está falando sobre os mercenários da fé. De repente, se eu não me engano, esse vídeo é o que está levando como o título. Tem ali também falando sobre Bolsonaro e sobre o Lula. E assim caminha agora. O mundo, falando um pouco do Brasil, chegando a poucos dias para ser eleito o novo presidente do país, e as pessoas matando pelo Lula, as pessoas matando pelo Bolsonaro, todos ali voltados com uma mente completamente igual a essa que eu li para vocês aqui. Pessoas que andam fazendo segundo a vontade da carne e andando segundo os seus pensamentos. Pessoas que são filhas da ira. E isso até evangélico, até cristão, que morre pelo Bolsonaro. Até conseguiu. O espírito do engano conseguiu entrar até dentro das religiões mais próximas ao cristianismo e fazer essa bagunça e essa anarquia que vocês estão vendo acontecer no mundo hoje. Mas o pior não é nem isso. O pior está por vir. E aquele que não tiver a marca da promessa irá receber a destruição. Porque todos aqueles que são considerados filhos da ira irão ser destruídos no físico e no espiritual. Depois de ter a sua morte aqui nesse mundo, irá caminhar ainda para o caminho da perdição, sendo conduzidas por essas forças espirituais do mal para o inferno, esse lugar. E muitos estão indo para lá. Por quê? Porque Deus está enviando? Não. Porque os filhos da ira estão fazendo as suas escolhas e estão preferindo servir mais a criatura do que o seu Criador. Quando uma pessoa serve o Criador, não vai ser fácil, porque ela irá ter que renunciar, muitas das vezes até a sua própria vida. Você irá ter que abandonar os seus vícios, você irá ter que abandonar a sua vida errada, você irá ter que ter um testemunho diante de Deus, mostrando para Ele que realmente Ele é o mais importante na sua vida. Isso é um fato diante de Deus, pessoal, um fato bíblico. Eu falo aqui não como uma pessoa que está anunciando o Evangelho sem ter passado por nada. Passei por muitas coisas nesse mundo já e continuo passando as minhas provas ainda. Só com a diferença, a gente tem a certeza que Deus está conduzindo a nossa vida. E a palavra dele se cumpre, porque ele mesmo disse que haveria essa diferença entre as pessoas que servem a ele e as que não servem. Entre aqueles que são os filhos dele
e aqueles que são os filhos da ira. É o que nós estamos vendo. Um evangelho que está rodando nesse mundo aí, aonde é olho por olho agora. Acabou. Os ensinamentos de Jesus dentro da igreja que falam em relação ao amor ao próximo, acabou. Não existe mais. Hoje em dia é olho por olho. Hoje em dia é o cristão ficar armado até os dentes, ter a sua arma para poder derrubar qualquer um que tiver no seu caminho aí. Esqueceu dos conceitos bíblicos, esqueceu dos princípios que a palavra de Deus anuncia, que haverá a diferença do que serve e do que não serve. A arma dessa pessoa passará a ser o conhecimento da verdade. E isso é Bíblia, a palavra do Evangelho. Mas as pessoas preferem andar segundo o que o homem anuncia. E os governos, os governantes, conseguiram entrar dentro das religiões também. Muitas igrejas aí que eram consideradas igrejas que levavam o Evangelho de uma forma correta, hoje em dia se venderam para a política, porque preferem ter as suas opiniões prevalecendo e não mais o pensamento de Deus. E se vendem mesmo. Governo também, todo vendido, todo corrompido, não tem nem quem votar. Para falar real, eu mesmo aqui no Japão, também eu voto aqui, mas não tem. Você olha para um ângulo, não tem quem você fala, não, esse vai ser uma pessoa que irá fazer de uma forma correta. Dentro de uma normalidade, eu falo, você não encontra. Porque ou vem de um passado sujo, ou se corrompeu também. Então, não se iluda com esse mundo, nem com o cenário que você está vendo. Um monte de cristão, inclusive, esperando um avivamento que vai acontecer e o governo, que agora é cristão, vai fazer acontecer e vai ser feita a diferença. Todos sendo enganados, todos eles sendo enganados. Porque não é isso que a palavra ela diz. A palavra da Bíblia, do Novo Testamento, ela diz assim, que quando houver paz e segurança, aí virá a repentina destruição. O princípio dessa paz, pelo que nós estamos vendo o cenário que está o mundo agora, vai ter que ter essa guerra. Ou a Rússia irá atacar a Ucrânia com armamento nuclear para provocar uma guerra, para que depois venha a ser levantado um líder que irá trazer uma paz no mundo. Aí sim, quando for anunciada essa paz, irá vir a verdadeira destruição, aonde irá pegar todos os filhos da ira e levarem todos para destruição. Mas aquele que recebeu a mensagem da verdade, o evangelho da salvação, e creu, esse irá ser selado, marcado como particularidade de Deus com o espírito da promessa. E dentro de um mundo tenebroso, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 cairá também à sua direita, mas você não será atingido, porque o evangelho da salvação está na sua vida. A marca da promessa está sobre você. O propósito desse vídeo é esse: levar as pessoas a pensar e chegar ao pleno conhecimento da verdade que há no Evangelho da salvação, contida no Novo Testamento da Bíblia. A aliança que Deus fez com a humanidade, que se chegar até Ele, verdadeiramente crendo e estar disposto a sacrificar a sua própria vida, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, para receber a salvação.
Vai encarar? A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.